E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um reservatório tem a forma de um prisma cujas faces A, B, C e D e A', B', C' e D' são trapézios isósceles, com as dimensões indicadas na figura ilustrada no quadro. As demais faces são retangulares. O reservatório está cheio até o topo de um fluido, de um líquido, com massa específica ρ. Item A. Calcule a força total F exercida pelo líquido sobre a base do reservatório. Para resolver o item A, eu vou recorrer à lei de Stevens da seguinte forma. Observe a figura em questão. A contribuição infinitesimal dF à força total F exercida na base do recipiente em questão pelo fluido, pelo líquido, é igual à pressão na base vezes o elemento infinitesimal de área dA. Sendo assim, dFB fica dado por... Como o exercício pede a força exercida pelo líquido na base do recipiente, essa pressão é dada pela massa específica do fluido vezes o módulo da aceleração da gravidade local vezes a profundidade dada por H. Observe no quadro a medida Hzinho, vezes a área dA. Agora eu vou somar todas as contribuições infinitesimais, fazendo a varredura de toda a área da base. Com isso, a gente obtém que a força na base, dada pela integral de dFB, é igual. Rho, G e H são constantes, portanto eu posso retirá-los da integração. Rho GH que multiplica a integral de dA. A integral de dA é justamente a área da base, dada por Azinho vezes Bzinho. Sendo assim, a força aplicada pelo fluido, pelo líquido de massa específica ρ na base do reservatório em questão é igual a ρ vezes G vezes H vezes A vezes B. E essa força atua verticalmente para baixo. Observe no quadro o resultado obtido, o pequeno cálculo realizado. Vamos agora para o item B. Ele nos diz o seguinte: calcule a resultante R das forças exercidas pelo líquido sobre todas as paredes do reservatório e compare-a com o peso total do líquido. Analise o resultado como ilustração do paradoxo hidrostático. Para resolver o item B, vamos analisar as faces trapezoidais. Observe o quadro. O trapézio ABCD está localizado no seu plano vertical e o trapézio A', B', C', D' está localizado no seu plano vertical. Sendo assim, as forças aplicadas pelo líquido em cada uma das faces trapezoidais possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Logo, a resultante dentre essas duas forças é nula. Sendo assim, eu não preciso calcular a força que o líquido aplica em cada uma das faces trapezoidais. Vamos, portanto, calcular a força que o líquido imprime nas faces retangulares. Eu vou realizar o cálculo para a face retangular B', C', conforme eu ilustro ao lado. A partir do cálculo realizado para essa face retangular, eu posso simplesmente estender o raciocínio para a face retangular AD, A'D'. Portanto, observe agora essa figura ilustrada no quadro. Aqui eu ilustro o segmento CB, o ângulo de inclinação θ em relação à base do reservatório. Aqui nós temos o comprimento L ilustrado, o eixo Z possui origem coincidente com o ponto C, estando orientado verticalmente para baixo. Aqui nós temos um elemento infinitesimal de área dA e correspondente comprimento infinitesimal dL', de forma que este comprimento seja L'. Muito bem? O segmento de comprimento B, nesta figura, está furando perpendicularmente o plano do quadro. E aqui eu ilustro também a profundidade H,
Então, partindo do ponto C e indo até o ponto B, nós temos a profundidade H. Portanto, observe o seguinte, a localização desse elemento infinitesimal de área dA no eixo Z é H' igual a Z, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Sendo assim, vamos calcular a contribuição infinitesimal dF à força total F exercida na face retangular lateral. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. Vou recorrer à lei de Stevens mais uma vez. Então, nós temos que a contribuição infinitesimal dF à força total exercida pelo líquido na face retangular é igual à pressão nessa profundidade H' vezes a área dA. Muito bem? Sendo assim, dF, vamos colocar dF lateral. dF lateral fica dado por, nós temos a massa específica do fluido, ρ, vezes o módulo da aceleração da gravidade local, vezes a profundidade H', que é justamente a coordenada de posição Z, vezes a área dA. Essa área dA, ela é dada justamente por dl vezes o comprimento B, que eu aqui ilustro no quadro. Sendo assim, nós temos dl', no caso, vezes B. Muito bem? Nós temos aqui uma tira, um filete retangular, cujo comprimento infinitesimal é dl' e o comprimento que fura perpendicularmente o plano do quadro é igual a B. Sendo assim, nós vamos obter que dFL é igual a ρ G vezes B vezes Z vezes dl'. Muito bem? A partir de agora eu vou somar todas as contribuições infinitesimais, fazendo a varredura de toda a área retangular. Com isso, a gente obtém que a força lateral é a soma das contribuições infinitesimais. Ρ, G e B são constantes, portanto eu posso retirar da integração e a gente fica com a integral de Z dl'. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora relacionar a coordenada de posição Z e dl'. Ou melhor, vamos relacionar Z com L', que a relação entre Z e dl' sai naturalmente. Então observe o seguinte, se este ângulo mede θ, este ângulo mede θ. Sendo assim, eu posso colocá-lo nesse vértice. O triângulo é retângulo, portanto, nós podemos fazer aqui, aplicar aqui o seno do ângulo θ. O seno de θ é o cateto oposto, dado por Z, dividido pela hipotenusa, que é justamente L'. Perceba que o ângulo θ é uma constante e, portanto, o seno de θ também. Logo, eu posso escrever que Z é igual a L' vezes o seno de θ. Levando esta relação na integração, a gente obtém que a força lateral FL é ρ G B vezes a integral de seno de θ vezes L' dl'. E eu vou integrar de 0 até L. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter que a força lateral FL fica dada por ρGB seno de θ, que multiplica a integral de L' em relação a L'. Pela regra do expoente, você vai obter L' elevado ao quadrado sobre 2 de 0 a L. Pelo teorema fundamental do cálculo, L ao quadrado sobre 2. Portanto, meio, nós temos aqui meio, que multiplica o seno do ângulo θ vezes ρ G B,
Então, meio vezes o seno de θ, ρgb, vezes L elevado ao quadrado. A partir de agora, eu posso relacionar H e L através do seno de θ, de forma análoga à relação entre Z e L'. Observando esse triângulo retângulo, a gente conclui que o seno do ângulo θ é o cateto oposto H sobre a hipotenusa L. Levando este resultado na expressão abaixo, a gente conclui que a força que o líquido aplica na superfície lateral retangular é igual a 1 sobre 2 vezes seno de θ é H sobre L, então ρ, G, H vezes B vezes L. Observe no quadro a expressão obtida, o pequeno cálculo realizado. Essa intensidade também é aplicada na superfície retangular a linha de D'. Bom, vamos agora, portanto, reunir todos esses resultados de forma resumida. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe, portanto, o resumo ilustrado no quadro. Aqui eu ilustro a força lateral FL agindo nessa superfície retangular. Aqui eu ilustro a força lateral FL agindo nessa superfície retangular. Aqui eu ilustro a força aplicada na base do reservatório, orientada verticalmente para baixo. E aqui eu ilustro as forças que estão agindo nas faces trapezoidais. Observe o seguinte: no trapézio localizado na parte de trás, a força aplicada pelo fluido está orientada nessa direção e sentido. Eu represento essa força nesse corte transversal por uma bolinha X, representando o fato de que ela está furando o plano do quadro para dentro. Já a força aplicada pelo líquido nessa face trapezoidal está orientada nessa direção e sentido. Portanto, no corte transversal em questão, eu ilustro essa força saindo do plano do quadro perpendicularmente e, portanto, bolinha ponto. E conforme eu disse há pouco, essas duas forças têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Portanto, elas se anulam no cálculo da força resultante. Sendo assim, vamos calcular, portanto, a resultante entre FL, FL e FB. Para fazer isso, vamos observar atentamente essa figura ilustrada no quadro. Aqui nós temos o segmento CB, mais uma vez, a contribuição infinitesimal DF. Eu transladei o vetor, eu adiantei o vetor para essa região, conforme eu ilustro no quadro, e aqui aparece o ângulo θ. Perceba o seguinte: se este ângulo mede θ, este também mede θ, são ângulos alternos internos. Como a força DF forma um ângulo de 90 graus com a área infinitesimal dA, se esse ângulo mede θ, para completar 90 graus, a gente obtém 90 menos θ. Agora, esses dois segmentos que eu aqui ilustro formam entre si 90 graus. Portanto, se esse ângulo mede 90 menos θ, este ângulo mede θ. Pegando este raciocínio e jogando para essa figura, eu já posso colocar o ângulo θ nessa posição, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem. Sendo assim, a resultante R das forças aplicadas pelo fluido nas superfícies do reservatório em questão fica dada por a sua intensidade é igual a FB, que aponta verticalmente para baixo, menos 2 vezes a componente vertical da força FL. Portanto, menos 2 vezes FL vertical. Sendo assim, R fica dado por, então, ρ, G, H, A, B, menos 2 vezes que multiplica FLV. De acordo com a figura ilustrada, vemos que FLV é o FL vezes o cosseno do ângulo θ. Sendo assim, a gente vai obter que a resultante R é igual a ρ, G, H, Azinho, Bzinho, menos 2 vezes FL é igual a 1 sobre 2 vezes ρ, G, H,
vezes B vezes L. Não posso esquecer aqui do cosseno de θ. Vou simplificar o número 2 e eu posso colocar ρ, G, H e Bzinho em evidência. Logo, a resultante R é ρ, G, H, Bzinho, que multiplica A menos. Aqui nós temos L vezes o cosseno do ângulo θ. Observe no quadro, portanto, a intensidade obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora comparar a intensidade da força R com a intensidade da força peso do líquido em questão. Como o líquido se encontra em equilíbrio estático no interior do reservatório, a intensidade da força R tem que ser igual à intensidade da força peso do líquido em questão, pois eu reforço, o líquido se encontra em equilíbrio estático. Logo, para calcular a força peso do fluido, vamos chamar de PF, basta fazer o produto da massa do fluido pelo módulo da aceleração da gravidade local. Sendo assim, a massa do fluido é a massa específica do fluido ρ vezes o volume que ele ocupa. Portanto, ρ vezes G vezes o volume ocupado por ele. Para calcular o volume, eu vou recorrer mais uma vez a essa figura. Observe atentamente o quadro. Eu vou traçar um segmento de reta nessa região e nessa região. Perceba o seguinte, basta calcular aqui dois volumes. Eu vou calcular o volume deste sólido, que eu vou chamar de V1, e vou calcular o volume deste sólido. De que forma? Eu posso pegar essa figura sólida e encaixá-la nessa região, de forma que eu consiga obter o complemento dessa figura. Então, observe o quadro. Portanto, o volume total fica dado pela soma de dois volumes. Eu reforço. Eu vou calcular o volume V1 deste sólido que eu aqui ilustro. Vou pegar esse sólido, essa peça, e eu vou encaixar do outro lado para que eu possa obter um sólido único. Sendo assim, somando o volume V1 com o volume V2, eu obtenho o volume total. Então vamos começar calculando o V1. O volume V1 é a área da base vezes a altura. Então vamos lá. Este segmento tem medida A. E aqui aparece o ângulo θ. Então deixa eu só ilustrar essa medida mais uma vez. Então aqui nós temos A. Muito bem. Essa extensão mede L. Então toda essa extensão mede L. Logo, se eu aplicar o cosseno do ângulo θ, eu consigo determinar essa medida daqui até aqui. Portanto, o cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente, vou chamar essa medida de x, dividido pela hipotenusa, que é o L. Portanto, x corresponde ao L vezes o cosseno de θ. Então vamos lá. Vou tirar aqui a força FB. Então, aqui nós temos medida A. Essa medida aqui é justamente L vezes o cosseno do ângulo θ. Então observe o quadro. Bom, para calcular agora o volume V1, eu vou recorrer à expressão área da base vezes a altura. Então a área da base é dada pela medida deste segmento vezes B, e aquele segmento é igual a A menos, por simetria, nós temos L cosseno de θ aqui também. Portanto, este segmento que eu aqui ilustro, ele mede A menos 2L cosseno θ. Então, A menos 2L cosseno de θ vezes B. Então, nós temos a área da base vezes a altura, que é justamente o H. Muito bem? Esse é o volume V1. Agora,
nós vamos calcular o volume V2. O volume V2 é o volume desse sólido que eu consegui montar a partir do encaixe dessa peça com essa peça. Sendo assim, nós vamos obter V2 é igual à área da base. Então, L cosseno de θ vezes B. L cosseno de θ vezes B. Então, essa é a área da base vezes a altura H. Muito bem. Sendo assim, a gente obtém que o peso do fluido é igual a ρ vezes G vezes o volume total é V1 mais V2. Portanto, eu posso colocar B e H em evidência. Então, B e H que multiplica. Como eu estou somando, nós temos L cosseno de θ somado com A menos 2L cosseno de θ. Conforme era de se esperar, compare as duas expressões, a intensidade da força-peso do fluido é igual a ρ vezes G vezes H vezes B, que multiplica A menos L cosseno de θ. E, portanto, a intensidade da força-peso do fluido é igual à intensidade da resultante das forças que o fluido aplica em cada uma das faces do reservatório ilustrado em questão. Muito bem? Então observe mais uma vez no quadro os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Vamos agora discutir os resultados tendo como base o paradoxo hidrostático. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, as três situações representadas. Nele eu ilustro três recipientes que contêm o mesmo fluido, água, por exemplo. A área da base dos três recipientes é a mesma, dada por Azinho vezes Bzinho, e a água ocupa o mesmo nível vertical, representado por Hzinho. De acordo com as figuras, é fácil você notar que a massa de água no recipiente 1 é maior que a massa de água no recipiente 3, que é maior que a massa de água no recipiente 2. Como o líquido se encontra em equilíbrio estático em todos os casos, conforme vimos há pouco, a força-peso do fluido, a intensidade do peso do fluido, é igual à intensidade da resultante das forças que o fluido aplica nas paredes do reservatório que o contém. Sendo assim, se M1 é maior que M3, que é maior que M2, o peso do fluido em 1 é maior que o peso do fluido em 3, que é maior que o peso do fluido em 2. Logo, a partir dessa igualdade, vemos que R1 é maior que R3, que é maior que R2. E essa desigualdade é facilmente observada analisando as forças ilustradas no quadro. No recipiente 1, o fluido aplica nas superfícies laterais do reservatório forças orientadas nessa direção e sentido. Observe que as componentes horizontais se cancelam e as componentes verticais se somam com a força aplicada na base, repercutindo em R1 de maior intensidade. Já no reservatório 2, as forças que o líquido aplica nas faces laterais do reservatório que o contém estão orientadas nessa direção e sentido. Esta é a situação do exercício que fizemos há pouco. Sendo assim, como as componentes horizontais se cancelam, as componentes verticais estão orientadas em oposição à força aplicada na base, resultando em uma subtração. É justamente por isso que R2 possui a menor intensidade. Já no recipiente 3, não há a necessidade sequer de fazer decomposição, pois as forças laterais já se cancelam mutuamente, restando apenas a força aplicada na base do recipiente. Perceba, portanto, que a inclinação das faces laterais do recipiente que contém a água, que contém o fluido, repercutem na intensidade da força R, ou seja, na resultante das forças que o fluido aplica nas paredes do reservatório que o contém. Sendo assim, se R1 é maior, a massa do fluido é maior por correspondência, de acordo com essa igualdade.
Agora, para a força aplicada na base, essa inclinação sequer é relevante. Para essa força, o que importa é a pressão que o fluido exerce na base do recipiente e a área em questão. De acordo com a lei de Stevens, a pressão que o fluido exerce na base do recipiente depende apenas da profundidade vertical H. Se a profundidade H é a mesma nas três situações, a pressão que o fluido exerce na base é a mesma nas três situações. E como em cada um dos casos a área da base possui o mesmo valor, vemos que a força que o fluido aplica na base do recipiente nas três situações representadas possui a mesma intensidade. Sendo assim, eu reforço. A inclinação das faces laterais do reservatório que contém a água é relevante para a intensidade da força R, ou seja, para a intensidade da resultante das forças que o fluido aplica nas paredes do reservatório que o contém. Já para a força aplicada na base, o que importa é o desnível vertical H e a área da base em questão. Com isso, eu encerro essa análise. Até a próxima.